Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Warhammer, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador. As legiões Artastes são conhecidas por suas variadas aplicações, estratégias, destreza marcial e especialidades. Embora todos sejam máquinas de matar, conhecidas como Anjos da Morte e comparados a semideuses. Cada legião carrega a semente do seu primarca. Portanto, os fuzileiros espaciais têm características específicas vindas de seu primarca, que são conhecidas e incompreensíveis para outras legiões. Os White Scars, ou cicatrizes brancas, têm uma das histórias mais esquecidas das legiões Astartes. É necessário frisar aqui que o primarca da 5ª Legião é inspirado em Gengis Khan, e portanto toda a sua legião segue a temática mongol, só que modernizada para os dias atuais. Formada no fim da Guerra da Unificação, foi uma das legiões fundadoras, criadas pelo Imperador da Humanidade. Ela teria um papel especial, dada pelo próprio Imperador. Ela percorreria a Terra eliminando os senhores da Guerra dos Impérios que ainda resistiam ao Imperador. Atacando com grande velocidade, a 5ª Legião tornou-se especialista na arte do Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Característica herdada da semente genética do seu primarca, Jagatai Khan, que nessa época ainda estava perdido na Via Láctea. Após a Guerra de Unificação terminar em vitória para o Imperador, ele começou a conquistar as estrelas. Para isso, precisava de uma legião que encontraria os caminhos para os mundos perdidos em que a humanidade se espalhara durante a era de expansão da humanidade. Centenas ou talvez milhares desses mundos não tinham nenhuma comunicação com a Terra, desde a era do conflito, e devido a tempestades do caos que o isolaram por milênios. Para esse fim, a 5ª Legião seriam as tropas batedoras do Imperador, e ficariam conhecidas como Star Hunters, ou Caçadores de Estrelas. Eles mapeariam os territórios desconhecidos da galáxia e enviariam essa informação para o recém-criado Império da Humanidade. Organizados em pequenos e rápidos batalhões que seriam espalhados pela galáxia. Sua função não era apenas mapear. Em caso de mundos em que deveriam ser tomados, eles faziam ataques rápidos para derrubar as defesas e tomar o planeta quando possível. Ou para testar as defesas procurando por pontos fracos para eventuais ataques posteriores. Eles estavam sempre distante de outras legiões, sempre à frente, uma legião elusiva e misteriosa. Por serem elusivas e reclusas, seus feitos muitas vezes não eram registrados, e muitos tinham a visão da 5ª Legião como uma legião negligente. Mas a 5ª Legião não procurava glórias, mas sim o cumprimento do seu dever a serviço do Império. A cada dia eles fragmentavam mais e se espalhavam pela galáxia a fim de servirem ao Imperador e à humanidade. Com a descoberta de seu primarca pelo Imperador e Horus Lupercal no planeta de Chogoris, o Imperador quis colocar Jagatai Khan no fronte de batalha e o reuniu com sua legião, os Star Hunters. Jagatai percebeu que não existia camaradagem e entrelaçamento em sua legião. Os diversos batalhões espalhados pela galáxia se tornaram estranhos entre si. Ele reuniu toda a sua legião em Chogoris, para que se conhecessem e trocassem experiências, formando os laços que uma verdadeira legião deveria ter. Essa reunião culminou com um ritual chamado Blooding, ou Sangramento, em que todos os 50.000 fuzileiros espaciais fizeram cicatrizes em seu rosto, marcando assim o nascimento dos White Scars, ou cicatrizes brancas. Desse dia em diante, seria assim que a 5ª Legião seria conhecida. Agora eles seriam empregados junto com o primarca na cruzada. Jagatai veio de um mundo rural, com pouca tecnologia. O primarca teve que reaprender a lutar
e aprender a utilizar as tecnologias que estavam disponíveis. Mas o seu estilo de guerra rápida foi mantido. Sempre preferia veículos rápidos e manobráveis para investidas relâmpago. Os White Scars foram lançados na frente de batalha e iniciaram suas conquistas nos mundos de Khorlem. O teste de fogo da recém-unida Legião veio no formato de guerras brutais contra mundos separatistas e conquistas de mundos infestados de alienígenas. A cooperação entre os irmãos de batalha, vindo de diversas culturas e mundos diferentes, foi primordial na conquista desses mundos. E uniu a Legião como uma legião verdadeira, uma força de batalha homogênea. Rapidamente a Legião cresceu, indo para 80.000 Astartes. Suas conquistas de batalhas provadas e o refinamento de suas táticas levariam à conquista de centenas de mundos para o Império. Mesmo com grandes conquistas, ainda eram vistos com desconfiança pelos outros primarcas e suas legiões. Mas não procuravam glória para si, apenas o cumprimento do dever para com o Império. Tinham prazer nas batalhas, rendendo comentários como o do primarca Sanguíneos. Eles riem muito, e quando riem, eles matam. A última grande campanha dos White Scars, antes da heresia de Horus, foi a Batalha de Ulanor, marcando o pico das suas conquistas, em uma batalha monumental contra as Waags dos Orcs. Depois viera a heresia de Horus e a carnificina da maior guerra civil dentro do Império Humano. Com a queda de Horus aos poderes do caos e sua rebelião, ele procurou trazer ao seu lado os seus irmãos e tentou recrutar Jagatai, primarca da Quinta Legião. Mas Jagatai não o seguiu e tampouco seguiu aos legalistas. Ele observou, pois não sabia o que realmente estava acontecendo e queria entender a realidade por trás dessa guerra civil. Ele foi peticionado por ajuda por ambos os lados, traidores e legalistas, mas não enviou os White Scars a nenhum dos dois lados e decidiu esperar. Informações contraditórias chegaram dos dois lados e Jagatai decidiu se manter neutro. Ele procurou reunir informações e era constantemente peticionado por ajuda pelos dois lados. Na tentativa de ir à Terra, foi barrado por uma frota dos Alpha Legion. Os Alpha Legion não se mostraram amigos ou inimigos, procurando apenas atrasar os White Scars. Mas quando os White Scars tentaram furar o bloqueio, as naves do Alpha Legion dispararam contra os White Scars. Uma feroz batalha se seguiu e o bloqueio foi furado, mas Jagatai mudou a direção e foi falar com seu irmão mais amado, Magnus, o Vermelho, no planeta de Próspero. Confrontando um fragmento de Magnus, o Vermelho, que o instou a ficar do lado de Horus e trair o Imperador. Houve confronto interno, pois alguns dos White Scars tomaram o lado de Horus, sem a permissão do seu primarca, o que causou uma pequena revolta. Jagatai tinha agora as informações que precisava e decidiu ficar ao lado do Imperador. Durante esse confronto, chegou ao planeta Próspero o primarca Mortarion e sua legião, a Death Guard. Ele implorou a Jagatai que se unisse a Horus em sua rebelião. Foi amplamente rejeitado por Jagatai e entraram em confronto. Jagatai feriu Mortarion, que fugiu com sua legião. Jagatai retornou para sua legião e a encontrou em guerra. Ele confrontou os White Scars rebeldes e retornou o controle de sua legião. Os Death Guard atacaram e os White Scars revidaram e saíram vitoriosos do confronto. Jagatai ofereceu redenção aos traidores dentro de suas fileiras, ou morte caso mantivessem sua fidelidade a Horus Lupercal. Eles aceitaram a redenção, e submissos à legião estaria inteira novamente. Durante 4 anos, os White Scars lutaram contra as forças traidoras, até que foram chamadas para defender a Terra e o Palácio Imperial. Mas a Terra estava cercada,
e o Astronomicon já havia sido destruído. Não havia meios seguros de se viajar pelo Warp. Os White Scar conseguiram um artefato antigo da Era da Tecnologia, que poderia ajudá-los a chegar à Sagrada Terra. Mas não sem sacrifícios. O Dark Glass tinha que ser energizado e 2 de seus capitães fizeram esse sacrifício e deram suas vidas para os White Scars chegarem à Terra. Os White Scars foram fundamentais nas defesas do Palácio Imperial e travaram muitas batalhas. Retomaram o espaço-porto tomado por tropas rebeldes e rechaçaram o avanço da Death Guard e seu primarca Mortarion. A rebelião e Horus foi destroçada, e o Imperador destruiu completamente seu filho, Horus Lupercal. Mas o Imperador saiu muito ferido da batalha e teve que ser colocado em coma no Trono Dourado. Rebut Guilliman assumiu como Lorde Comandante do Império, na ausência do seu pai. Os White Scar foram enviados pela galáxia e por 70 anos caçaram e destruíram as tropas traidoras que sobreviveram ao conflito. Quando finalmente retornaram ao sistema Yassan e ao planeta Chogoris, o encontraram saqueado pelas forças dos Elfos Corrompidos, os Drukhari. Enfurecido, Jagatai Khan começou uma caçada que eliminou os Dark Eldar do setor, pouco a pouco eliminando a presença alienígena do setor, e avançou até entrar dentro da Webway, do qual nunca mais retornou. Embora preferissem armas brancas, especialmente as espadas, haviam Psykers nas fileiras dos White Scars, mas não se aprofundavam muito no uso dos seus poderes, pois sabiam da influência poderosa e corruptora do Immaterium que exercia sobre quem se utilizava dele. Os White Scar reconheciam o poder vindo do Warp, mas o usavam com cautela. Criaram uma disciplina chamada Teste do Céu, para os ajudar a manter o controle sobre o poder vindo do Warp. Mais do que qualquer outra legião, respeitavam e compreendiam os perigos que esse poder representava. Favoreciam o uso de motocicletas e jetpackers, e qualquer veículo que priorizassem a mobilidade, rapidez e velocidade, o que se adequava à sua estratégia de Rip and Run. Utilizavam os poderes de seus Psykers para criar neblinas e escurecer o campo de batalha para cegar seus inimigos, enquanto os atacavam com rapidez e surpresa. Em raras ocasiões faziam uso de maquinário pesado e armas de alto poder de fogo. Era uma força de batalha muito independente e autossuficiente, e com poucas figuras de comando. A Power Armor dos White Scar é pintada de branco e ornamentada com vermelho e dourado, e carrega a insígnia do seu capítulo no joelho esquerdo. Dentro dos White Scars temos a guarda de honra do Primarca, os Keshid, um grupo de elite dos Astartes, vestidos de armaduras Terminators. Os Keshid estão entre os guerreiros mais habilidosos entre os White Scars. Para aqueles que desonraram de alguma forma a legião, são vestidos de preto e são conhecidos como Elbon Keshid. São usados como escudo nas frentes de batalhas e serão redimidos se sobreviverem às batalhas. Assim, pagam pelas suas vergonhas e se redimem dos seus pecados contra a legião. Os Psykers são chamados de Storm Seers, e também são os bibliotecários da legião, e estão entre os membros mais reverenciados. Tiveram suas doutrinas e ensinamentos diretamente de Jagatai Khan, a fim de permanecerem incorruptíveis pelas forças do caos. São eles que recrutam os cadetes e neófitos, decidem sobre o seu avanço para se tornar um fuzileiro espacial. Os Tech Marines são chamados Iron Khans e são responsáveis pela manutenção das bikes, dreadnoughts e todos os equipamentos da legião. O uso de dreadnoughts nessa legião é raro e são chamados de Uran Souban, que traduzidos quer dizer Guardiões das Estrelas da Manhã e da Noite. É um destino pior que a morte para um White Scar e raramente é visto em batalha. O uso de dreadnoughts é dado na guarda das sementes genéticas e em fortalezas monastérios da legião.
Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do imperador.